bem-vindos, bem-vindas mais uma vez ao nosso canal Mundo Raiz. Vamos dar continuidade na nossa temporada sobre sombra. Espero que vocês tenham gostado do último vídeo aí. A gente deu uma palhinha, né, sobre uma introdução sobre esse sombra e sobre a linguagem que a gente tem utilizado para tornar esse conhecimento mais acessível para vocês. E continuando, nosso episódio de hoje é a sombra do estrangeiro. Ah, o que é estrangeiro? É quem mora em outro país? Não. Pode ser até, tem xenofobia, né? Depois a gente pode citar isso, né? Isso, xenofobia vai entrar aqui. Ô, Jesus, a gente tenta fazer um negócio leve, mas vem uns trem pesados. Os negócios pesadão, né? Mas o estrangeiro, pessoal, é um termo que o Freud usa em um texto. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, que a gente vai falar sobre o infamiliar, o estranho. Aquilo que a gente reconhece, fica aquela coisa meio ranhosa aqui dentro, né? E por isso estrangeiro, mas também pode ser traduzido em familiar, estranho e por aí vai. E isso vai nos trazer um aspecto sombrio que vai dar base também pra gente ir pros próximos episódios aí. Então vem navegar com a gente na sombra do estrangeiro. Vai lá, amigo. Jogou a bola, assim? Não, mas beleza. Chuta que é gol. Vai lá, amigo, é vai você. Lá. Vai pro campo. Mas então, Rafa, e eu acho, por exemplo, esse texto que o Freud nos apresenta, o estrangeiro, é um dos mais memoráveis. E talvez um dos mais provocativos também, não é mesmo? Porque justamente ele nos impele a pensar uma coisa. Aquilo que nos incomoda, aquilo que nos provoca, aquilo que parece assim que mexe e abala com as nossas estruturas, né? Será que aquilo é algo só externo, estranho, estrangeiro, ou é algo assim que está, sabe, reprimidinho dentro de mim? Eu vou começar esse vídeo com uma cena que eu acho muito interessante. O pessoal mais novinho aí acho que não vai entender muito não, mas busca aí na plataforma que vocês vão entender. Tinha uma novela chamada Tieta, né? A famosa Tieta do Agreste. E a Tieta era a representação de uma mulher que ela foi, sabe, completamente expulsa lá de uma cidadezinha lá do interior, lá do Nordeste, e ela representava justamente tudo aquilo que era proibido. Então a Tieta era uma mulher porreta, né? E tinha, querendo ou não, uma turminha interna, e dentro dessa novela existiam as beatas, que eram regidas, eram comandadas por uma figura interessantíssima chamada Perpétua. Aí eu acho legal até esse nome, que foi muito bem sacado, né? De perpetuar. E a Perpétua, infelizmente, aí eu vou dar spoiler, tá? Aí se você quiser, você dá uma parada aí ou dá uma adiantada. A Perpétua era viúva, né? De, acho que um major do exército. E a Perpétua guardava os seus segredos pessoais. E quando ela já não tem mais o seu homem, ela leva essa viuvez, né? Então ela só anda de preto, né? O tempo todo. E ao mesmo tempo ela vira uma grande inimiga da Tieta. Quando a Tieta volta, já rica, poderosa, né? Toda tralalá, tem uma cena muito icônica, tá? Onde a Perpétua está passando numa rua e ela vê escrito num muro assim, né? Grafitado, pichado, sei lá. Viva Tieta! E a Perpétua fica enlouquecida e ela pega cocô ali de, sei lá se é de vaca ou de bode, o que é daquilo, e vai jogando cocô no nome da Tieta. Esse estranhamento ele tem, né? Coisinha por trás disso, não tem? Nossa, perfeito. Já viu aquele negócio, quem desdenha quer comprar, Quem desdenha quer comprar, e a gente vai navegar por isso aí. Só para trazer o vídeo anterior, né? Vamos pensar que a Tieta seria essa representação desse id, alguém que está vivendo os seus desejos, vivendo a sua manifestação. Tanto que a Tieta gostava muito do vermelho, né? Isso, a sua natureza mais primordial, e a Perpétua seria esse superego. Tanto é legal essa simbologia, porque ela tem o
patriarca é bem introjetado, né? Ela é viúva do patriarca, do major e tal, então isso está introjetado, aquela contenção, aquela moralidade está ali. Então a gente consegue perceber essa dualidade que é, né? A gente tem a Perpétua e a gente tem a Tieta dentro de nós, podemos dizer assim, né? E o que incomoda na Tieta, né? Sabe o que eu acho legal, amiga? E a gente já tá batendo um papo. Eu acho que a Tieta, eu acho que o estranho, o infamiliar, ele convida o estranho dentro de nós. Eu acho que o infamiliar, ele desperta o nosso estranho, o nosso estrangeiro, aquilo que a gente está reprimindo. Por isso que mexe tanto, por isso que a gente vem com uma energia de contenção muito grande, porque a gente está mantendo uma energia, a gente está exigindo uma energia muito grande para a gente conter ele dentro da gente. Né? Então essa repulsa, essa manifestação, esse incômodo com o infamiliar vem exatamente porque a gente tem um puta infamiliar dentro da gente. Teve inclusive também uma outra série que eu recomendo para o pessoal olhar, né? Chamado Hilda Furacão. A Hilda Furacão. Né? E a Hilda Furacão, ela tinha essa mesma representatividade, né? A Hilda era uma mulher, né, extremamente sensual, era uma mulher que, justamente, é o que você falou, que tem o canto da sereia, né? Que tem o convite, né? Venha me saborear, porque realmente aqui você vai encontrar talvez o que você sempre quis, né? E o coitado do Rodrigo Santoro, né, que representava ali, acho que um padre. Era um padre. Isso, quando ele passava perto da Hilda, ele perdia o controle dele. Então eu vi várias cenas assim dele pegando e se jogando na água, ou então se batendo, né, para justamente pegar e conter esse desejo, essa atração. E ele mesmo se questionava, mas o que está acontecendo comigo, né? Por que eu estou me rendendo a esse tipo de coisa, né? E justamente esse estranho, né? Esse estrangeiro, aquela pessoa, por exemplo, que a gente olha na rua e fala, parece que o santo não bateu, parece que eu já não fui com a cara dessa sujeita. Perfeito. Desde a primeira vez, no viés psicanalítico. Aí vamos, para a turminha ficar calma, né, em casa, né? No viés psicanalítico, né, pode ser interpretado como um encontro com o seu lado sombrio, né? Isso. E sabe uma coisa interessante também que eu vou trazer, não sei se... Enfim, eu acho que o estrangeiro, o infamiliar, ele nos promove esse encontro com o infamiliar dentro da gente, mas não necessariamente quer dizer que esse infamiliar dentro da gente é exatamente o que você está manifestando. Então, não necessariamente quando a tieta me incomoda, quer dizer que eu tenho uma tieta dentro de mim, mas tem um estranho dentro de mim que eu estou o contendo, né? Por que eu digo isso? Assim, às vezes a gente vê uma pessoa muito diferente, ou vamos trazer aí até um contexto da própria sexualidade, né? Os homens que têm uma necessidade enorme de agredir o homoafetivo, né? O homem afetivo. E não necessariamente, eu acho, tá, amigo? Você pode... Esse homem que está agredindo quer dizer que ele tem um homoafetivo dentro dele, ou que ele tem o desejo, mas eu acredito que ele tem algo de estranho dentro dele, que ele está gastando tanta energia para conter, que ele não pode permitir que o outro vivencie isso que ele é, que ele vivencie a própria natureza dele. Então pode ser que esse cara, ele tem um puta artista dentro dele, uma puta pessoa que quer, né, trazer uma arte, que quer manifestar uma arte, mas quando ele vê o outro, aquilo desperta nele isso que ele está contendo. Eu acredito que não necessariamente é o desejo pelo infamiliar do outro, mas que isso desperta o meu infamiliar. O que você acha disso? Então, aí eu vou responder de duas formas, né? Vamos levantar lebre para que as pessoas que estão em casa também possam pegar pensar e passar por essas provocações. E eu concordo contigo. Eu acho a seguinte coisa, toda pessoa que ela é uma pessoa escravizada, alienada, recalcada, reprimida, né? Ela é uma pessoa que ela tende a pegar e estranhar, né? E não
se sentir à vontade com tudo aquilo que se manifesta fora dela, que tenham características de liberdade. Então eu acho que uma da ideia do escravo moderno, tá, é isso. Por isso mesmo que num dos vídeos a gente até falou que a galera hoje flerta muito com ditadura por causa disso. Exatamente porque o processo de democratização no Brasil libertou muitas pessoas. Libertou a mulher para se expressar diferente. Não falou para todas se libertarem, mas abriu o direito. E quando você abre o campo do direito, você abre o campo da liberdade. E automaticamente algumas pessoas vão estranhar isso, né? Como se dissesse, não está correto. Porque se eu não tenho liberdade, o outro também necessariamente. E aí vem até o conflito de gerações por trás disso, aquela coisa toda, e etc. Mas, vamos citar o caso, por exemplo, que você disse, questão da homoafetividade, do homoerotismo, né? E a homofobia. Eu cito geralmente assim como exemplo, às vezes até em sala de aula, uma pesquisa que ocorreu numa universidade americana chamada Universidade de Utah. Na Universidade de Utah tem essa pesquisa, tem um documentário feito pela BBC, tá, sobre isso, tem muitos artigos versando sobre isso. E na Universidade de Utah, uma das pesquisas que eles fizeram, evidentemente com consenso dos alunos, perguntava a seguinte coisa: você é homofóbico ou não? E os norte-americanos têm muita tranquilidade para falar sobre isso. E alguns responderam que são homofóbicos e outros responderam que não são. E aí, resumindo a coisa, eles colocaram esses alunos sentados numa poltrona, tá? Separadamente, colocaram sensores no corpo para ver sobre variações cardíacas, variações na sudorese, etc., com variação hormonal, tudo, de pupila e um anel peniano, tá? Para ver se havia também algum tipo de manifestação, tá? Física do erotismo. E a pesquisa pegou e deixou muito claro isso. Aqueles que manifestaram não se incomodar, tá, com o estranho, ou com aquele estrangeiro homossexual, tá, simplesmente não tiveram nenhum tipo de ereção. Tá? Agora, todos aqueles que manifestaram, tá, a homofobia de forma clara, eles que falaram que eram homofóbicos, todos tiveram várias ereções espontâneas. Então, nesse caso, tá, não precisa ser necessariamente dele ser homossexual, mas que há uma bissexualidade aí por trás disso, pode haver. O desejo existe, né? Existe um desejo homoerótico. Ou até mesmo de se excitar vendo aquela determinada cena. É inegável, há uma resposta aí de forma muito clara. Então, eu acredito que tem essas duas visões. Sim. A que você trouxe, de fato, né, de se incomodar com a liberdade, né, ou até mesmo para poder manter um privilégio social, né? Eu posso, você não pode manifestar, né, a liberdade sobre o seu corpo, mas tem sim, tem um homoerotismo ali bastante recalcado. Total. Super reprimidinha ali, não é Total. mesmo? É igual, por exemplo, uma pessoa que olha para você e fala assim, aí eu também quero jogar essa para você. Nossa, Rafa, eu estava olhando aqui a sua tatuagem, tá? E vi que você tem várias tatuagens. Que legal, eu não faria em mim, mas acho bonito ver tatuagens. Então, ou seja, eu tô na minha, você tá na tua. Beleza? Agora tem aquela pessoa que já começa a vir com o discurso, tá? Um pouco provocativo. Ai, mas você não pensa assim quando você estiver velha, sabe? E isso não combinar mais com você? E se você arrepender e já começa a te depreciar? Isso, e o teu trabalho? Exatamente. Né? Isso é uma coisa que mulher faz. E já entra no julgamento. Né? Uhum. E aí eu acho o ponto crucial, assim. Porque... né, as pessoas que manifestam, que expressam esse estranho de forma muito natural, né,
Não, a gente não tá dizendo que necessariamente você tem que gostar das minhas tatuagens, né? Perfeito. Então, se você não gosta das minhas tatuagens, você está reprimindo o seu estranho. Não é sobre isso. Eu acho que a gente reconhece esse aspecto sombrio dessa repressão, né? Desse estranho que está oculto, quando a gente investe muito em julgar, a gente investe muita energia em manifestar aquilo, né? Porque, Perfeito. como eu disse, né? Que eu acredito que a gente está investindo energia em conter a nossa liberdade, o nosso estranho. Então, eu preciso falar que você tá equivocado, eu preciso falar que aquilo é errado, eu preciso agredir o outro, porque eu estou me agredindo, eu estou me contendo o tempo todo, né? Agora, eu posso não gostar da minha você pode não gostar da minha tatuagem, eu posso não gostar da sua camiseta de caveira, mas não tem algo oculto aqui, não tem nada sendo contido, é apenas um gosto. E aí a gente segue, né, bem, a gente segue fluindo na amizade de maneira natural, né? Perfeito. E vamos ainda mais um pouquinho sobre isso, tá? Às vezes o pessoal leva essa discussão até para o campo da reencarnação. Mas vamos brincar. Vai lá. Aquela mãe assim que ela super idolatra um filho e o outro parece que o outro é meio estranho. Muitas das vezes Olha onde você vai entrar aí, amigo. Esse pequeno estranho, às vezes, ele pode manifestar o lado sombrio do pai ou da mãe, né? Então, de repente, aquela criança espontânea, aquela criança, por exemplo, que ela é um pouco mais crítica. Aí, de repente, tem ali uns pais, né? Os pais foram muito reprimidos, foram muito cerceados ali, foram disciplinados dentro de um sistema hierárquico muito repressor, muito opressor. E, de repente, começa a transferir isso também para os filhos, né? Perfeito. Esse estranhamento. Perfeito. Então, você pode ver, por exemplo, se a criança não suja, não faz isso, não brinca, né? Não fala, não grita. E muitas das vezes isso reflete na violência contra aquele que parece que manifesta. Porque não precisa necessariamente o estranho ser do meu sexo, da minha idade. De repente a minha sombra está na minha criança, né? Nossa, perfeito. Não é muito louco isso aí? A gente falou, você até fez a associação do ID no último vídeo a essa criança, né? Então o pai e a mãe que está o tempo todo podando esse filho, essa criança, é impedimento dessa pulsão mais infantil, mais primitiva, né? Se manifestar ali. Então não permite que a criança seja criança. Perfeito. Né? Eu vejo hoje os pais, né, de crianças, não quer que a criança seja criança, não quer que a criança que seja grita. Um mini adulto, né? Exato. Exatamente, não quer que a criança grita, não quer que a criança brinca, não quer que a criança chora. Aquela mãe, por exemplo, que obriga a criança a ser miss. Nossa, exatamente. Né? Porque dentro dela tem uma Miss ali que foi frustrada, né? Exatamente. Então olha que interessante. E está sombria ali, né? E está vingativa também, se for imaginar. Perfeito. Porque se a menina fala, eu não quero ser Miss, mamãe, ataca a criança sombria dela, né? Interna. Perfeito. E a gente está vendo que o estranho, como você disse, não necessariamente é aquele, né, que condiz, que eu estou espelhando no sentido, enfim, pode ser uma criança. E aí você começou esse assunto falando da reencarnação, né? Que eu acho que é aquela coisa, o filho que está sendo excluído, então deve ter algum karma familiar aí, vamos trabalhar isso na família. Mas às vezes, claro que pode ser, a gente não está negando isso, mas às vezes é uma condição do próprio pai, da própria mãe, que está espelhando aquele filho, né? Que está reconhecendo a sua criança ali e não consegue lidar com aquilo, né? E o Rafa, vou fazer uma última provocação, porque nós já estamos indo ali para quase 20, né? Mas vamos fazer uma provocação. Era muito comum, às vezes, relatos de Idade Média sobre algumas entidades. Então, dentro, por exemplo, do ocultismo, fala-se muito essas terminologias, como seres incubos e seres sucubos. Então, para quem não sabe aí de casa, o ser incubus seria uma espécie de uma entidade espiritual ou demoníaca, se a gente pode dizer assim, né? Vampírica, parasitária, né? Então, o incubo seria uma figura masculina que viria à noite para sugar nossa energia sexual, para nos impelir
dentro daquilo que está estranho também para nós, né? Então representaria também um pouco desse estrangeiro. E ao mesmo tempo o sucubo seria a imagem feminina. E o interessante era que esses padres relatavam que tinham sonhos, né, com essas entidades, e essas criaturas vinham para drenar a energia sexual deles e para tirá-los do caminho correto da fé. E aí o interessante é que manifestava ali também o que estava reprimido de sexualidade. Então de repente ali tinha uma relação homossexual, tinha uma relação, né, heterossexual, tinha uma bissexual, poderia ser uma leva também demoníaca, né? E parece que essas entidades estranhas, é evidente que eles vão falar que elas eram horrorosas, tinham chifres, tinham não sei o quê, tinham membros desproporcionais. Horror, a entidade veio fazer uma orgia comigo, credo. Veio, mas parece que essa entidade está trazendo uma notícia para ele, não está? Ou uma provocação. Pensa bem. Porque você imagina só uma coisa, né? Quantas pessoas adoram falar de prostituta? Quantas pessoas adoram, por exemplo, pegar e apontar para o diferente, para o estranho, para a diversidade. Total. Não é mesmo? Aí vieram os defensores, né, da tradição, de manter as suas sombras ocultas, né? E aí é o que eu falo, muitas das vezes esse estrangeiro também, ele não está na vida real. Ele está no imaginário, né? No fantástico. Total, total. O diabo é um negócio muito lindo para isso, né? E ele dá um insumo para essas pessoas criarem uma super fantasia, né? Perfeito. E aí elas fantasiam, começam a ver coisas que nem tá ali dentro da realidade, né? Tava vendo... a gente está vivendo um momento político de muita repressão, né? Que as pessoas valorizam muito esse estrangeiro e joga no palanque. Nossa, é mesmo. Né? O estrangeiro hoje é comunista? Exato, a gente está vivendo uma pandemia e muito não se fala da pandemia no palanque, vai falar por exemplo, do beijo do Gil, do Big Brother, que mostrou ali, né? Então a pra pandemia não importa, o que importa é o cara que tá beijando outro cara, né? O beijo do Gil fala muito mais dessas pessoas do que a fome do outro. Exatamente. Então, assim, eu ver um sujeito passando fome, não fala nada de mim, mas quando eu vejo o Gil, parece assim que eu vejo muito ao meu respeito, né? Exatamente, exatamente. Aí o quanto é importante a gente ficar atento ao nosso discurso, né? Porque aquilo que a gente fala demais, a gente está falando pra gente mesmo. Sim. Né? E observar de uma forma coletiva o que os nossos representantes estão falando demais nesse momento. Isso. Né? E o que estão querendo conter. E tanto que hoje em dia ganhar voto na política é falar sobre estranhos. Então falar sobre mamadeira, né? Que tem aquela ponta de pênis, é falar de muita gente, né? Que isso. Falar, né? Porque pedofilia é uma coisa assim que parece que fala muito, né, com as pessoas, né? Só que é engraçado, hoje os pedófilos falam novinha, não é mesmo? É interessante. Agora a novinha tem é para ocultar. social, né? Exatamente. Falar da novinha que passa na rua. E você vê, por exemplo, ruas com prostituição, ruas com travestis, por exemplo, né? É algo que seduz muita gente. Você vê literalmente carros e mais carros, e detalhe, parece que são carros de gente de bem. Né? Homem de bem, homem de família. Homem de família, homem bem sucedido ali. Você vê ali literalmente uma elite, né? Total. Mas, fechando, Rafa, que o nosso tempo aí tá em cima da pedida. Tá bom demais. Dá pra falar muita coisa do estranho, mas eu acho que deu uma boa introduzida para os próximos episódios. Né? Então em resumo, pra galera de casa pegar isso aí. Então, primeiramente, o estranho não precisa necessariamente manifestar o que exatamente somos nós. Isso. O estranho ele só pode provocar em outro sentido. O estranho também pode ser nós. Pode ser nós, exatamente nós. Exatamente, né? Então aquela irmã assim que fala mal do irmão que é preguiçoso, mas ela é uma preguiçosa reprimida. Beleza. Ok. E o estranho também pode ser um ser fantástico, mitológico. Isso. Nossa, boa. A gente precisa entrar nisso. O estranho nos arquétipos, nos deuses. Exatamente. Nas Porque de repente, simbólicas. né?
a vingança do Deus, né, é a nossa vingança, né, que não tem nada a ver com Deus. Exato, a gente falou um pouco do diabo, né? Acho que o diabo ele simboliza bem esse estranho. Tanto que tem uma coisa, Rafa, você já viu que o pessoal flerta muito mais com o Deus de vingança, o Senhor dos Exércitos e do Apocalipse, mas o pessoal parece que tem um pouco de medinho de um Deus de amor que acolhe todos os estranhos. Exato. O pessoal parece que odeia um Deus que seja democrático, né? Parece que Deus tem que ser seletivo. E aí a gente entra lá na morte do pai prímico, né? Que é isso, a gente vê um Jesus hoje que é, né, santificado, mas eu tenho certeza que se Jesus voltar hoje, ele ainda vai ser crucificado e pior. Isso. E deixando só uma pontadinha pra turma, né? Não é à toa que eles quiseram matar a grande mãe, né? Nossa. Porque mãe é mãe, né? Exatamente. O pai pode ser até a lei, né? Mas a mãe é o acolhimento, né? A mãe não despreza nenhum da prole dela, né? Total. E a gente vai falar sobre isso também. Tem Vamos falar assunto sobre aí. isso. Né? Povo Gente, e pova, senhoras obrigada. e senhores. Povo e pova, senhoras e senhores e afins, a gente se diverte. Obrigada mais uma vez por ouvir a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, isso é muito importante para nós. Ative o sininho para você receber notificação. Toda quinta-feira a gente tem postado aí. Postamos aqui no YouTube, temos o nosso podcast também para quem gosta de ouvir, né? Às vezes está trabalhando, fica ouvindo e não quer olhar os estranhos, não né? quer olhar para esses estranhos doidos aqui, a menina do cabelo curto, o cara do cabelo longo, e aí por aí vai. Mas, enfim, continue dando seus feedbacks, a gente está super feliz com os feedbacks que a gente tem recebido, vocês têm sugerido temas também, então continue e fala como isso chega em vocês. Conta pra gente do estranho de vocês aí, a gente quer ouvir um pouquinho. Isso, né? isso. Fala daquela vizinha que você vive falando mal dela pra nós. Fala daquela pessoa que o teu santo não bate. Isso, fala da exibida da internet, né, que fica de salto alto rebolando pros homens. Exatamente, é por aí. Pode deixar que a gente não conta nada pra ninguém, tá? Sobre o estranho. Ai, gente, obrigada e até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.